conseguir entregar uma solução que ele saia satisfeito. Legal. E pensando aí na questão da consultoria, dessa educação estratégica que a gente precisa ter, qual que é a importância que você vê hoje da, da educação jurídica para nós empreendedores, empresários, que às vezes está nessa loucura, essa correria, não dá tempo, mas qual que é a importância que você vê de a gente entender pelo menos o mínimo, o básico daquilo que precisa, né, para o nosso dia a dia, até para evitar dores de cabeça no futuro, evitar problemas, evitar processos, enfim, uma série de coisas. O, as grandes empresas, elas têm ali o seu corpo jurídico, né? Então elas estão respaldadas, né, se acontece alguma coisa. Mas quando a gente vai para esse universo como o nosso, que é o pequeno ou o médio, às vezes o empreendedor, ele não está vendo isso no dia a dia dele. E, na minha opinião, ter o mínimo da educação jurídica não é sobre entender de direito, é sobre entender os riscos do negócio dele. Né? Quando a gente vai para a questão, por exemplo, de contratos, e você fala para o empreendedor que ele está ali vendendo, ele está comprando, ele está fornecendo e ele não está protegido, e acontece é, um imprevisto que ele poderia ter colocado num documento legal, registrado e depois ir lá e executar. Exemplo simples, né? Você contrata, coloca ali, vamos fazer aqui, eu te pago tal dia, tal valor. Chega no dia, a pessoa não paga. Aí você fala, Edna, mas eu tenho no WhatsApp, eu tratei. Dá para resolver? Dá. Só que você vai ter que ir para o Poder Judiciário constituir o direito. O que é isso? Explicar para o juiz o que aconteceu para que ele convencer o juiz. Se ele se convencer, ele vai dizer, realmente, você tem direito a receber isso, devedor pague. Se você tem um contrato, você só executa. O que é executar o contrato? Entra lá e fala, olha, eu tinha essa obrigação e estou provando aqui que ele não cumpriu. E ali no contrato já traz tudo, multas, juros, todas as penalidades, enfim. E lógico que esse contrato não pode estar contra a lei, voltando para a nossa conversa, porque senão ele vai ser considerado nulo também. Não, esse contrato não atende a lei, enfim. E você executa o contrato e recebe. Então, assim, só que se o empreendedor ele entende do mínimo do jurídico, ele vai se sentir mais seguro. Quando você empreende, você não vai entender por que você paga tributo? Você não vai entender por que você tem que pagar aquele aluguel, por que você tem que pagar a taxa da prefeitura. Você vai procurar entender tudo isso. Entender sobre contrato, sobre forma de contratação de funcionário, para quem tem funcionário. Se você vai contratar um MEI, se você vai contratar um PJ ou um CLT. Você precisa entender o mínimo disso. Não é sobre entender o direito, é entender os riscos do negócio. Saber até que ponto o seu negócio corre algum risco e como se proteger. Igual o seguro. A pessoa abre uma loja, começa ali a funcionar, coloca as coisas à venda e não tem um seguro para nada. Aí tem um furto, tem um raio, tem uma explosão, tem um incêndio e não tinha seguro.